Olá, leitores! Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. 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 Sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. E hoje a gente vai conversar sobre esse livraço que é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Já aproveita e deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Vou deixar o meu Instagram aqui também, se você quiser me seguir lá pra gente trocar ideias mais no dia a dia. Fica à vontade. Essa história aqui poderia facilmente ser uma história de amor se ela não fosse trágica como ela foi. A gente vai conhecer aqui a Dalva e o Venâncio, que são dois amantes, um casal muito apaixonado, marido e mulher, que ao longo do início aqui da trama, pelo menos, a gente percebe o quanto eles se amam, o quanto eles têm uma conexão muito forte. E, ao mesmo tempo, a gente conhece a Lucy, que é uma prostituta da cidade, e ela não é qualquer prostituta. Ela é a prostituta mais procurada por todos os homens, ela é a mais bonita, a mais charmosa, a que todos querem e que ela escolhe os clientes dela a dedo. De uma forma muito não esperada, o rumo desse casal e da Lucy se cruzam e de uma forma que ninguém esperaria. E assim, a gente vai ver ao desenrolar da trama como essa junção dessas duas histórias e um talvez triângulo amoroso, que de amoroso vocês vão ver que não tem nada, aconteceu aqui. Essa história, ela mostra pra gente duas diferenças e duas perspectivas, considerando dois cenários. O cenário da Lucy desde criança, a história dela, tudo que ela passou quando criança, e não vou falar até muito porque vocês vão se surpreender a cada página dessa história. A autora conseguiu construir uma história imersiva a cada página e que te deixa curioso para saber o que aconteceu com cada personagem, o que vai acontecer com eles. E por outro lado, a gente tem as histórias da Dalva e do Venâncio. Como eles cresceram, a infância, os desenrolar das famílias e como foi o caminho até que eles se juntassem. E a partir de um determinado momento aqui, acontece uma tragédia nessa história, nesse enredo, e que vai ser responsável por mudar totalmente o rumo da história e fazer com que determinados personagens entrem na vida dessas três pessoas, como eles se juntaram, como essas histórias realmente se uniram. E que a cada página a gente fica mais imerso, a gente quer devorar. E é um livro que depois que você termina, você fica assim, eu quero começar a ler de novo. É um livro impossível de se medir a velocidade com que você lê, porque ele tem uma escrita extremamente poética, uma escrita muito madura, uma prosa que te prende mesmo e que você não consegue parar de ler. Mas quando você termina, você percebe que você queria ter degustado cada página dessa história e lendo devagar. Esse livro tem 208 páginas e foi um livro que eu li em poucos dias, li em 5 dias, mas que eu demorei muito para ler porque eu queria ficar dentro dessa história. Eu queria ler devagar para degustar tudo que a autora escreveu, toda a história que ela construiu. E assim, ao longo das páginas, a gente vê diversos estágios das vidas dos personagens. Aqui, eu até anotei, vou pegar a minha colinha, com personagens que eu me afeiçoei, são personagens muito importantes para a história. Calma aí que eu vou pegar a minha colinha. Ó, a gente tem a Dalva, como eu já falei, que é uma mulher que vocês vão perceber, uma mulher forte, uma mulher determinada e que ela é assim por influência e por se espelhar na mãe, na Aurora. A Aurora é uma mulher extremamente também determinada, uma mulher que faz valer as suas vontades, sabe se impor, sabe organizar situações conflitantes, sabe conduzir a vida de uma forma muito brilhante, uma forma cheia de maestria. Ela educa seus filhos e rege o casamento de uma forma brilhante. Ela é um exemplo de mãe, um exemplo de companheira, de profissional. Na verdade, acho que profissional a gente não pode falar muito, porque eu
pela história aqui, eu acho que ela se passa ali nos anos, talvez anos 40, anos 50, a gente não sabe quando a história se passa, mas pelos elementos e pelas relações interpessoais, eu acho que a Aurora não tinha um trabalho externo, além do trabalho doméstico, responsável por cuidar dos seus filhos, mas eu vejo nela uma mãe brilhante, uma mulher brilhante, e que eu vi minha mãe, vi mulheres brilhantes na minha vida, espelhadas não, né? Que quando eu li Aurora, eu enxerguei essas mulheres na minha vida. A gente tem o Antônio, que é o pai da Dalva, e que a gente consegue perceber toda a vida na época. A Carla conseguiu fazer personagens muito condizentes com a sua época e ao mesmo tempo revolucionários. A forma como ela escreveu aqui, ela trabalhou para fazer até a gente enxergar determinadas situações de uma sociedade lá dos anos 40 e com pessoas muito revolucionárias para a época. E aí a gente tem o Venâncio, que é o pretendente da Dalva e que no futuro, aqui na história, vai ser o marido dela. A gente vê determinadas situações que ele vive, a relação com o pai, o José, que era o pai dele, e que talvez não se justifica a forma como ele é hoje, pela forma como o pai foi, mas que a gente pode ver elementos disso e reflexos disso. E a gente vê toda essa construção. A gente tem a Lucy, que é a prostituta, a vida dela, a vida de... eu não quero falar para não estragar a história, mas tudo que ela viveu, as personagens com quem ela conviveu na infância e o que essas personagens foram responsáveis pela formação dela como pessoa, como situações mesmo que ela viveu. A gente vê a Manu, que é a dona do puteiro. Eu posso falar essa palavra no YouTube? Não sei. A dona do bordel, e que como ela age para manter a ordem ali dentro, como ela age para conseguir domar os homens, não de uma forma com o corpo, mas conseguir domar os homens para se manter um respeito até ali dentro daquele ambiente. A gente vê também a Francisca, que é um exemplo de mulher, um exemplo de pessoa, de caridade, de perfil, e que a gente fica totalmente afeiçoado. Ao longo dessa história, eu realmente fiquei totalmente imerso de um jeito, assim, que eu não tenho muito o que falar. Eu acho que histórias que conseguem me deixar preso do início ao fim, são brilhantes. Eu não sou um leitor de romance, eu não sou um leitor de uma forma geral assim, esse tipo de livro, mas eu favoritei essa história de tão brilhante que ela foi. Cada palavra, cada frase, cada vírgula, cada pontuação, a poesia aqui dentro e a história mesmo, que é uma história extremamente forte. A gente não consegue largar esse livro. Ele tem elementos que te deixam preso a cada página. E eu acredito que eu já esteja até andando em círculos da forma como eu tô falando aqui, porque eu não quero falar demais por esse livro ser uma caixa de surpresas. E é uma caixa de surpresas que te deixa, assim, arrebatado. Eu não choro em livros. No final desse livro eu estava entregue a lágrimas, porque a forma como a autora conduziu do início, as situações do início e como ela organizou o desfecho, como ela trabalhou toda a história para se chegar nesse desfecho, foi brilhante, sabe? Eu não consigo mesmo expressar meus sentimentos de tanto que essa história foi sensacional. Eu acho que todo mundo e qualquer pessoa que ler esse livro vai se sentir dentro da história, vai visualizar a cada página tudo que a autora está escrevendo, como ela escreve. E aqui tem também partes sensuais e ela consegue até fazer cenas eróticas de uma forma muito brilhante, de uma forma que ao mesmo tempo não é vulgar e é brilhante. Assim, ela escreve de uma forma brilhante, de uma escrita madura, e esse foi o primeiro romance dela. Uma escrita, já falei que é madura, mas é uma escrita muito profissional e que te deixa imerso a cada página. E eu acho que até o nome do livro, Tudo é Rio, que o ensinamento que a gente pode tirar dessa história é que tudo é rio, que a vida, como um rio, ela traz, ela leva e ela lava. Ela traz coisas boas, coisas ruins,
e que você pode filtrar essa sua vida para que, como um rio, ela leve tudo de ruim, leve embora todas as situações que te deixam triste, que não te fazem feliz, que são difíceis de lidar e que ao mesmo tempo ela lava a ferida, ela torna aquilo belo de novo. Assim como um rio, como uma ferida, a ferida machuca, mas ela cicatriza e ela pode até não ser vista no futuro. Eu acho que esse livro é um ensinamento pra gente de como levar a nossa vida, a gente saber filtrar o que o rio traz, deixar que o rio leve as coisas ruins e, assim como o rio, lavar, deixar apenas as coisas boas e talvez saber lidar com situações que podem ter um rumo diferente. Então, eu só digo para vocês que vocês leiam esse livro. Ele é brilhante, degustem cada página, cada frase, cada vírgula, cada personagem aqui dentro. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de como esse livro é brilhante e imersivo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal. Lembrem-se que majoritariamente eu falo de thrillers, mas exceções como essa eu não podia deixar de falar porque essa história foi simplesmente brilhante. Qualquer coisa me segue lá no Instagram e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!